Oi, Liter amigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e hoje é o dia 9 do Bookmas. Eu tô muito animada, gente. Tá chegando no final e eu espero que vocês estejam gostando, assim como eu gostei muito de gravar os vídeos. Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer uma coisa que eu achei que eu nunca fosse fazer, que é um book unhaul, ou no caso, me desfazendo de alguns livros. Esses livros todos eu acho que eu vou trocar em sebo, tá bom? Ou em alguma feirinha de livros que troca. Não creio que eu vou vender nenhum, tá? E assim, gente, todos esses livros aqui eu pensei muito bem se eu ia realmente tirar eles da minha estante ou não. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Esse é um vídeo um pouco difícil pra mim, eu sempre compro livros, nunca me desfaço deles. De fato, eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso, desde que eu tenho realmente livros e leio livros, né? Porque, assim, claro, eu já fiz isso uma vez com livros da infância, alguns livros assim que realmente eu não ligava muito, ou com dicionários e livros acadêmicos, então isso já é normal, mas com livros realmente que fazem parte da minha estante é a primeira vez, eu estou empolgada para isso. Então deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostaram ou não. E assim, se vocês leram, porque tem alguns livros que eu não li aqui, tá? Então eu acho que eu não vou ler. E aí, se vocês, tipo assim, Rayane, lê porque é bom, vai que eu deixo aqui na minha estante, né? Eu permaneço com eles. Tô empolgada. Então, bora pro vídeo! Gente, os dois primeiros aqui que eu vou mostrar pra vocês, eles estão nessa pilha, né, de unhaul, de me desfazer. Mas eu não sei se eu vou conseguir me desfazer, porque são livros que estão anotados. Eu acho que são os únicos dois livros anotados aqui, tá? Que é A Última Noite e o Clube Mary Shelley. O Clube Mary Shelley eu li esse ano, em fevereiro, e esse, se eu não me engano, eu li em outubro ou em novembro do ano passado, né, de 2024. E foram dois livros que eu não gostei nem um pouco. Esse aqui eu acho que realmente foi o pior do ano. Eu tinha dado 3 estrelas, abaixei ele para 2 estrelas, 2 estrelas e meia no máximo. E esse foi um livro que, assim que eu terminei de ler, eu dei 1 estrela e meia. Eu acho que foi isso que eu dei, ou 2 estrelas. Se não for, é 1 estrela. É muito ruim, gente, é muito ruim. Eu não gosto de falar mal de livro, mas é muito ruim. Esse livro aqui eu falei um pouquinho, né, com vocês no vídeo de book tag de final de ano. Eu realmente não gostei, eu achei o enredo bobo, eu achei que eu fosse gostar, eu esperava uma coisa muito wow, e foi tipo, foi bem assim, bem decepcionante. E esse livro eu falei, né, no primeiro vídeo do ano, se não me engano, que foi o Ranqueando Livros de 2024, eu vou deixar aqui também na descrição. E não faz sentido, eu nem lembro do plot mais desse filme, desse livro. Eu realmente, eu lembrei agora mais ou menos, mas assim, gente, é muito ruim. Só que assim, eu não sei se vão pegar esses livros, né? Porque ambos estão anotados. Eu sei que esse aqui tá só de caneta, mas querendo ou não, tá anotado. Se eu achar outra página anotada, seria bom aqui. E também tem post-it, mas post-it é fácil, eu posso tirar, mas enfim. E esse aqui tá, de fato, também de caneta. E aí são livros que realmente eu não gostei, mas caso eu não consiga, né, trocar no sebo por esse motivo, eles vão ficar na minha estante, porque eu não vou jogar um livro no lixo, né, gente? Enfim, mas eu quero muito me desfazer desses dois livros, porque, por favor. Um outro livro que eu quero unhaul, ele é ótimo. É o livro do Menino do Pijama Listrado, do John Bone. Esse livro é uma edição, como que chama? Uma edição econômica. Eu comprei na primeira Bienal que eu fui, quando eu tinha 13 anos. 13 anos? Ou tinha 12? Foi no nono ano? Não, tinha 14. Não. Não foi no nono, foi no oitavo. Eu tinha 13 anos. Eu comprei vários livros que, inclusive, eu acho que a maioria eu não li. Esse livro eu realmente não li esse livro. Já vi o filme várias vezes. Só que, assim, primeiro, se eu for ler O Menino do Pijama Listrado, eu não vou querer ler em páginas brancas. Começa aí. Esse foi um livro que eu paguei R$ 5. Eu lembro mais ou menos dos preços lá, porque foram tipo 5, R$ 10 que eu paguei nos livros, então ficou na memória. Mas é uma edição tipo econômica, folha branca, ele não abre direito para ler.
não tem orelha, então se eu for ler ele vai ficar todo assim. E eu não sei se eu leria hoje em dia o Menino do Pijama Listrado. Eu acho que ouvir o filme pra mim tá bom, sabe? Então esse aqui também é um livro que eu quero me desfazer. Esse aqui eu estou... Ah, eu peguei o livro errado. Calma. Eu peguei os dois. Ah, não. Tava no lugar errado. Aqui são dois livros que eu coloquei aqui, mas eu não tenho certeza se vou me desfazer de fato, tá? Eu tenho aqui o Cortiço e eu tenho o Morro dos Ventos Vivantes. O Cortiço, do Aloysio Azevedo, PTBR, e a Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Esses livros aqui, eu ganhei do meu tio naquelas feirinhas de shopping, sabe? E eu quero muito, muito ler esses dois livros, mas eu tenho um pensamento talvez um pouco errado. Clássicos, pra mim, eu tenho um pouco de dificuldade. E eu, quando eu leio um clássico, assim, eu quero ler numa edição bonita, porque eu fico pensando, se eu vou anotar, tipo, se eu não gostar do livro, tudo bem. Mas e se eu gostar e for numa edição que eu não gosto tanto? Eu tenho esse pensamento, tá, gente? É bem, bem consumista. Então, eu não leio esses dois livros porque eu quero comprar livros de capa dura ou capa mole, mas edições mais bonitas. Não que essas não sejam bonitas, tá? Mas, assim, eu tenho uma visão de qual eu quero comprar. Então, eles acabam aqui ficando na estante meio que perdidos, porque eu não vou ler eles, porque eu quero comprar uma edição específica para cada um. Inclusive, se vocês viram o vídeo da minha limpa da minha wishlist, vocês já viram livros desses dois, né? Capas, enfim, que eu pretendo comprar. Mas ao mesmo tempo eu não compro ou porque tá caro, ou porque a gente já tem os livros na estante, sabe? Então, isso aqui é um pensamento. Eu vou ficar com eles assim. É um unhaul que eu vou fazendo aos poucos, né? Eles fazendo aos poucos. Eu vou esperar, tipo, até março do ano que vem pra decidir. Se eu comprar os livros, eu vou manter eles na pilha de unhaul e vou, enfim, trocar eles, enfim. Falando muito, enfim. Ou, se der março e eu, tipo, não comprar os livros, pelo menos um desses dois, eu vou voltar eles pra estante. Então é mais ou menos isso que eu vou fazer. E são edições, gente, bem bonitas, tá? Olha. A letra daqui é bem pequena. Isso me incomoda um pouco também, tá? Me incomoda um pouco isso aqui. Mas essa daqui é pequena também. Essa é um pouquinho maior. Mas são edições bonitas, tá? Mas é realmente por essa noia que eu tenho minha. Então, eu vou esperar, tipo assim, até março, porque agora é final de ano, gente, assim. Tem que estar complicado para desfazer de livros. Mas eu vou esperar mais ou menos até março. E aí, se eu comprar as edições novas, ou se eu tiver visão de comprar as edições novas, eu realmente me desfaço dos livros, senão eu volto eles pra estante. Aqui a gente tem uma troca, né? Eu tenho esse livro que também meu tio comprou nessa feirinha do livro, que é Mitologias Nórdicas, do Lendas dos Nove Mundos, não tem nem o autor. E é um livro que eu acho muito bonitinho, tá? Só que lançou um box novo da própria editora da feirinha do livro, que é a capa dura, enfim. Então, assim, eu acho que eu vou me desfazer dessa daqui. E depois, quando eu comprar os outros, porque eu tenho, tipo, de gregos ali em cima também. Então, quando eu comprar uma outra de gregos, eu me desfaço. Talvez eu vou fazer isso. Também, assim, gente, esse aqui talvez eu coloquei aqui, mas vai que eu mude de ideia. Mas, a princípio, ele vai se desfazer. As edições de capa mole que eu tenho de mitologias vão dar lugar, né, para as de capa dura que eu quero comprar. Então, assim, é isso, a princípio. É isso. Um pouco polêmico que é Lore Olympus. Esse livro aqui foi muito caro, gente. Esse livro foi bem carinho. Ele é uma HQ. E quando eu li em 2023, eu acho que foi quando eu li, eu gostei, sabe? Eu até estava empolgada para comprar a continuação. Mas aí tava muito caro, e ainda tá muito caro. E depois eu, tipo, perdi totalmente o hype. E se eu for ler um reconto, né, de Hades e Persephone, eu vou ler um livro mesmo. Tipo aquela Um Toque na Escuridão, que a editora Bloom tá publicando, ou qualquer outra versão de Hades e Persephone. Eu não vou ler uma HQ. E apesar de ser muito bonita, assim, eu sei que eu não vou comprar os outros livros porque tá muito, muito caro. E aí isso vai ficar isso na minha estante e eu já deixo num lugar meio distante, assim. Então esse é um livro que realmente eu vou estar me desfazendo sem sombra de dúvidas. Um outro que parece até um pouco ridículozinho é A Arte Importa, do Neil Gaiman. Gente, olha isso aqui.
Olha isso daqui, gente. É a coisa mais fácil de ler, né? Isso aqui veio em algum brinde do Intrínseco, de um box de Intrínsecos que eu comprei. Acontece que é o seguinte, eu não li esse livro. Rayane, mas em, sei lá, 20 minutos, talvez nem isso, você lê, porque é literalmente uma frase. Exato, exatamente. Eu fico olhando e eu fico pensando, gente, é tão fácil e tão rápido de eu ler, mas aí eu penso também, gente, se eu for ler, nem que seja 20 minutos, eu prefiro ler 20 minutos de um livro que me interessa do que ler sobre isso. Sabe, vou perder 20 minutos, sendo que eu podia perder 20 minutos sendo um Jogos Vorazes da vida, um True Crime, qualquer outra coisa, sabe? Qualquer outra coisa. Então, eu acho muito bonitinho esse livro, só que, tipo assim, gente, eu não vou ler. E ficar ali na minha estante, não sei se vai fazer muito sentido, então eu vou estar on hold, né? Vou estar me desfazendo desse livro. Assim como eu vou me desfazer do mangá Ela e Seu Gato, que eu também comprei em 2023 junto com Laura Olympus. Eu li, tá bom? Mas tava um hype sobre essa história, que eu lembro de todo mundo, todos os canais falando. E eu fui ler, e assim, é bonitinho e tal, mas assim, é, é insignificante, sabe? E só tem, é um livro, um mangá único também, e é isso, gente, eu realmente não liguei, não me importa, e aí ele fica lá na minha estante. Não quero, não quero. Polêmico, desde Jones and the Six, né? Eu, por muito tempo, desde 2023, falei que eu ia manter esse livro na minha estante porque talvez eu desse uma segunda chance pra ele, enfim. Só que neste ano, no começo deste ano não, começo deste ano, lá pra fevereiro, assim, eu me desfiz de Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro que eu li todo e eu odiei. Foi tipo meio que seguido. Eu li Biblioteca da Meia-Noite e li Daisy Jones. Eu li Daisy Jones e li Biblioteca da Meia-Noite. E aí eu fiquei pensando, sabe, tipo, o ano todo, cara, se eu me desfazer de um livro que eu li completo, e apesar de eu não gostei, mas eu li completo, sabe? Por que eu não vou me desfazer de um livro que eu não gostei e nem parei no meio de um capítulo, sabe? Então eu vou me desfazer de Daisy Jones and the Six. Ele também tá marcadinho aqui, tá? Mas aí também é aquilo. Vou ver se eu consigo me desfazer dele. Se eu não conseguir, eu vou ver de dar pra alguém mesmo. Porque esse aqui realmente eu não quero na minha estante. Um outro livro que está aqui é 1984. Eu tenho essas edições da Princípios. E quando eu fui ler Revolução dos Bichos, eu adorei ler para essa edição aqui da Princípios. Meio molinha mesmo. Só que quando eu fui ler 1984, foi ano passado? Foi ano passado já. Eu não gostei dessa edição. Eu tentei ler tanto ele físico, tanto pelo e-book, né, o Kindle que estava disponível essa edição. E eu não gostei. Eu não sei se foi a tradução, se. Não sei. Eu realmente não gostei. Então eu acho que eu vou me desfazer desse livro. E eu pretendo comprar uma outra edição, nem que seja aquela mais simples e mais comum, que é essa daqui, que é do olho mesmo, que combina com a Revolução dos Livros, dos Bichos, que eu acho que é da Globo. Não sei. É, comprar uma simples mesmo, ou se eu quiser uma mais sofisticada, eu compro. Mas aí eu vou tentar ver se o meu problema foi realmente com a escrita, entendeu? Porque realmente Revolução dos Bichos eu adorei, e aí eu não me importo ter essa edição mais simplesinha, não. Só que realmente não foi pra mim. E aí eu vou ficar guardando essa edição, e aí eu sei que eu não vou ler, e aí se eu for ler 1984, ou eu vou comprar outra edição, ou eu vou ler por e-book, então, tipo assim, vou me desfazer. Mais um mangá. A gente tem aqui a valise do professor. Eu também devo ter comprado nessa pilha ali junto com os de Laura Olympus. E assim, gente, esse aqui eu vi a. Eu esqueci o nome dela. Da Estante Cósmica. Eu esqueci realmente o nome dela. Muito, mil desculpas. Indicando muito lá pra 2022, 2023. Aí eu comprei. Gente, eu li assim. Não cheguei nem na metade. Eu li um terço desse livro. Eu acho que eu esperava uma coisa e aí veio outra e achei meio merda. E nunca mais eu continuei esse livro, então, esse livro não, esse mangá. E novamente, estava ali empoeirando na minha estante, junto com Laura Olympus, e junto com Ela e Seu Gato, e junto com Daisy Jones e The Six. Então, assim, gente, eu vou me desfazer desse mangá aqui, porque eu realmente não vou ler. E é um realmente sem peso na consciência, porque eu não vou nem querer comprar ele de novo.
Esse eu tenho um pouco de dó, confesso, que é o primeiro volume de Art Comics Bem-vindos a Riverdale. Eu era viciada em Riverdale até a terceira temporada. Aí a quarta eu assisti até que foi ok. Aí eu comecei a ver a quinta e eu desisti. Foi basicamente isso. E aí a minha amiga me deu isso aqui na época, foi em 2021, se eu não me engano. Ou 2020. 2020, se eu não me engano. E, gente, eu li assim, só que eu nunca, sabe, peguei pra comprar. Eu acho que tá esgotado, ou se não tiver esgotado, tá muito caro. E se não tiver nenhum dos dois, porque eu realmente não lembro, que faz muito tempo que eu não procuro saber, eu realmente só, tipo, tenho outras prioridades, sabe? Esse é um livro que eu realmente vou repensar se eu vou realmente me desfazer dele. Mas é que aquilo, ele tá parado num instante, eu não vou reler ele, sabe? E assim, eu não, nem gosto muito mais de Riverdale hoje em dia. É o Art, eu não gosto do Art. Se fosse, sei lá, a Beth, ou a Verônica, ou a Cheryl, ou enfim, o Jughead, qualquer pessoa na capa, eu acho que eu ia gostar mais. Eu acho que nesse livro nem a Cherry parece. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Então, assim, gente, eu indiferente, sabe? E agora, os últimos 3 livros, que são 3 livros que eu não li, talvez uma surpresa para muitos. Eu tenho aqui o volume 1 e o volume 2 de Simon Snow, da Rainbow Royal, então a gente tem Sempre em Frente, Carry On, e O Filho Rebelde, Wayward Son. Eu também comprei naquelas feirinhas do shopping, que foi R$ 10 cada um. E eu comprei porque eu sabia que era uma fanfic de Drarry, do Draco e do Harry Potter. Só que, não sei, eu não tenho vontade, sabe? Eu tenho ligações e tenho fangirl da Rainbow Royal. E eu, assim, eles estão ali ainda porque eu tenho um mínimo de vontade de ler aqueles livros. Mas toda vez que eu penso em ler esses livros aqui, eu, tipo, talvez ficar olhando pro teto seja melhor, sabe? Eu não sei, eu acho que eu perdi o momento de ler. Eu não sei, eu acho que eu prefiro ler uma fanfic no Wattpad do que ler esses livros, vou ser bem sincera. Eu sei que eu tenho 2 livros da trilogia, eu só precisava comprar mais um. Só que eu realmente não tenho nenhum interesse de ler esse livro, gente. Nenhum. Isso é um pouco triste. É, a letra, assim, é bem tranquilinha. É, ele é um pouco grande, tá? Tem suas quase 500 páginas, só que, tipo, não, sabe? Apenas não. Então, não. E a mesma coisa acontece com Meu Deus, eu vou ser julgada com Vermelho, Branco e Sangue Azul. Esse foi literalmente o primeiro livro que eu comprei na minha conta da Amazon. Foi em 2021. Eu lembro que, gente, eu nunca vou esquecer aquele dia. A Amazon, não sei o que rolou, mas eu acho que eu esqueci de colocar meu número na Amazon. Tava sendo o número da minha casa. E aí eu lembro que eu recebi, tava numa aula de química, que era uma dobradinha, e aí era, tipo, sei lá, meio de e-mail. Aí eu recebi uma ligação. E aí eu tive que atender, porque o professor tinha, sei lá, ido no banheiro tomar água, sei lá o que ele foi fazer. E aí eu atendi, e era tipo, somos da Amazon, a gente tá aqui porque tá sendo o número da sua casa. Aí eu, tipo, é tal. Aí eu liguei pra minha avó, tipo assim, olha, vai chegar uma encomenda minha da Amazon pra mim, tipo, atende. E depois eu voltei pra aula de química. E aí, então ficou muito guardado na minha memória. Olha, eu tenho até hoje, gente, olha, o recibo da Amazon. Eu paguei, quanto que eu paguei? Tem o preço? Eu paguei, olha, R$ 23,80, só que na época eu não pagava Prime, então eu paguei R$ 8,90 de frete, então eu paguei R$ 32,70. Notinha. E, ok, e na época, gente, eu queria muito ler esse livro, tá? Vou ser bem sincera. Eu queria muito ler, e nem tinha tanto hype assim do filme, porque não existia o filme. Só que eu fui perdendo hype conforme os meses e anos foram se passando, e aí surgiu o filme. E aí eu percebi que eu tinha zero interesse em ver o filme, tipo, zero interesse em ver o filme. Porque às vezes, tipo assim, ai, não li o livro, mas quero ver o filme. Não, zero interesse em ver o filme. E a mesma coisa que acontecia, né, com a trilogia dos Simons, não acontecia com isso. Com esse. Ah, eu sorteei pra ler Vermelho, Branco e Azul. Opa, não sorteei, não. Ai, vou ler, vou pegar Vermelho, Branco e Azul. Não, vou olhar pro teto. Ele nunca acha que apareceu numa TBR minha.
E ele tá novinho, gente. Eu literalmente tirei do pacote da Amazon e coloquei na minha estante e nunca li esse livro. Eu tenho um outro livro da Cassie McKinston, que é A Última Parada. Eu já falei ele no vídeo da minha wishlist, que eu não sei também se eu quero ler ele, mas eu tenho um pouquinho mais. Eu acho que eu tenho, tipo assim. Isso eu tenho 0% vontade de ler. A Última Parada eu tenho, tipo, 7% vontade de ler. Que é muito pouco, mas ainda tem alguma coisa. Então, assim, eu acabei de ver que tem e-mails aqui trocados. Interessante. Mas, de verdade, gente, eu não vou ler. E novamente, assim, pra falar que eu tenho livros na estante, eu prefiro ter livros na estante que me interessa. Então, esses foram os 3, 6, 9, 12, 15 livros que eu vou estar me desfazendo da minha estante, assim. Como eu falei, nem todos são 100% certeza que eu vou me desfazer, mas eles vão ficar ali meio que separadinhos numa pilha da vergonha. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros. Principalmente, gente, se vocês já leram a trilogia do Simon Snow, Vermelho, Branco e Sangue Azul, essa edição de 1974 e só, gente, porque o resto realmente. Ah, e sobre a HQ do Art lá. Comenta aqui se vocês já leram um desses e se eu devo continuar. E se vocês não leram esses, leram os outros, também comentem. Comentem, só comentem, entendeu? Também me sigam nas minhas redes sociais. A gente tem o TikTok, Rai Rodrigues, a gente tem o Biblioteca. De novo, a gente tem o TikTok, Raiane Rodrigues. Nossa, pera. A gente tem o TikTok, Rai Rodrigues, a gente tem o Instagram, que é o Bibliotecas da Rai, a gente tem o Goodreads, que é Raiane Rodrigues. Então, gente, esse foi o vídeo. Um beijão e até amanhã. Tchau!